Agora eu quero começar a entrar um pouco mais em algumas coisas mais específicas do React, tá bom? Para começar, a ideia é começar a falar dos hooks, quais os principais hooks e, obviamente, o use state. Então, o que eu pensei, para o use state, que é a peça fundamental do React, é dizer qual que é a sua função. E claro, eu vou mostrar uma coisa que eu nunca vi ninguém mostrando, mas que vai fazer todo sentido na sua cabeça para entender o que é o use state. E uma diferença entre um class component e um functional component, tá? Que também vai te ajudar a entender esse carinha aqui, tá? Beleza? Olha, basicamente, gente, o use state é para guardar um valor, certo? Porém, qual é o grande complicador desse negócio? É esse aqui, ó. Nota aqui, o use state, ele é uma function que é executada dentro de uma function. Mas funções, gente, não guardam valor. Então, o use state, ele é uma estrutura meio esquisita. E eu posso provar isso para vocês, ó. Vamos lá. Para isso, o que eu fiz aqui, ó? Existe uma outra estrutura muito famosa no nosso mundo de desenvolvimento de software que é chamado de classe. As classes, elas sim guardam valor através das suas instâncias, certo? Como por exemplo aqui, ó, eu criei uma classe que vai receber um nome, guardar esse nome, né? E depois, através de um método, ela vai me retornar uma mensagem. E, gente, eu sei que aqui poderia usar o atalho de public, tá? Mas eu fiz questão de deixar assim para deixar explícito, tá? Que eu tô passando uma informação do construtor para a instância, tá bom? Então, se eu executar esse código aqui, ó, olha só, ele vai para essa instância A, ele vai guardar Manuel, perfeito? E dar um print em Manuel. E para a instância B, ele vai guardar o valor João e quando eu precisar invocar o hello da B, ele vai dar um olá para o João. Mas, e se eu tiver uma function, por exemplo, né? Como, por exemplo, assim, uma string, tiver aqui dentro um nome, esse tipo de coisa. Como eu vou garantir que esse componente é ele mesmo e ele está guardando valores? Olha, de uma maneira muito pura, dessa forma, não tem jeito, porque funções só executam valor, tá? Mas existem outras formas através de closuring, tá? Que é um pouco mais complicada, mas vamos ficar nessa daqui que tá boa por enquanto. Então, gente, o use state para functions, ela é uma forma, eu diria, exótica para fazer com que uma função consiga resgatar um valor. Porque pela estrutura própria de uma function, isso não é possível. Isso é possível através de uma classe, tá? E, novamente, nesse sentido, o que eu quis também mostrar para vocês? Que, olha só, eu criei um modelo de um Class Components. Quem é mais das antigas vai saber o que já mexeu com Class Components. E olha só, o Class Component, ele tem um state, tem lá o construtor, tá vendo? Fiz lá os métodos de adicionar e subtrair, né, para esse nosso contador fantástico aqui. E olha a diferença, ele tem uma function render. Ou seja, toda vez que você executa esse set state, que é da herança de React Component, ele vai atualizar o render e vai gerar uma nova fotografia. Então, já começa a perceber que é preciso guardar o estado. Classes são excelentes para fazer isso, porque tem instância. Mas nota que é verboso, olha como é verboso escrever uma classe com esse comportamento. E também, quando uma ação depende da outra de maneira encadeada, isso aqui ainda piora, tá bom? Daí que vem a escrita moderna, com hooks. E a forma de guardar estado agora, ela é mais direta. Mas nota que isso aqui é uma function. Então a function, ela não tem um método render, né? Ela não tem um método render. Então é por isso, gente, que toda vez que você atualiza um estado, essa função ela é reexecutada e tudo isso aqui é executado de novo, porque não existe também um método render, tá? Eu sei que talvez é um pouco mais complexo, mas é importante vocês saberem isso, que o use state ela é a maneira com que o React permitiu com que functions que não conseguem guardar valor armazenem valor, tá? De maneira persistente. E é por isso que a cada vez que você atualiza um estado,
essa função ela é reexecutada, porque ela meio que equivale ao método. Bacana? E olha, esse exemplo de código, como todos, está no repositório, tá? Que eu vou deixar na descrição. E também, ó, funciona. É igualzinho, ó, são os componentes que fazem a mesma coisa, mas com as abordagens diferentes, beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que isso é muito importante pra gente, beleza? Valeu!